E hoje tivemos reunião do Secretariado Nacional, a primeira reunião deste ano 2019. Tenho aqui nesta mesa, além da Presidente da UGT, dois dos rostos mais conhecidos e mediatizados, sobretudo do setor da Administração Pública, o José Abrão, Secretário-Geral da FESAP, e o João Dias da Silva, Secretário-Geral da FNE, Federação Nacional de Educação. Hoje a nossa resolução foi muito assente nas questões da Administração Pública, sobretudo porque, entretanto, depois destas lutas, até agora incessantes, está decidido pelos nossos sindicatos, em convergência com outras organizações do movimento sindical português, a convocação de uma greve para toda a Administração Pública no próximo dia 15 de fevereiro, sem prejuízo de outras lutas que venham a existir. E, portanto, hoje a posição da UGT foi de inequívoco e incontornável apoio de todos os seus sindicatos, todas as suas organizações a esta luta, a esta forma de luta e outras formas de luta disputadas pelos nossos sindicatos e por todo o movimento sindical, porque entendemos que é uma reivindicação justa, legítima e que peca por tardia. E o facto de dizer que peca por tardia não está nada conseguido. A única coisa que até agora os nossos sindicatos conseguiram foi uma mão cheia de nada. E o que nós dizemos nesta resolução é que falarem não chega. É preciso transformar as palavras em atos e é preciso que a negociação, não sendo uma panaceia para tudo, mas também não pode ser um figurino ou um arremedo daquilo que se pensa que é o diálogo social. Infelizmente, temos assistido na concertação social a uma matéria, que é a matéria do diálogo entre o setor privado e os sindicatos, com os parceiros sociais. Conseguiram-se acordos nos últimos anos, nomeadamente o acordo do ano passado, como sabem, ainda está na especialidade na Assembleia da República, de combate à precariedade, portanto, levando o setor privado a vir ao encontro de um conjunto de soluções que nós queremos para a generalidade dos trabalhadores em Portugal, sobretudo para dinamizar a negociação coletiva. E quando eu digo infelizmente, dizemos que aquele que é a peça tripartida fundamental na constatação, que é o Governo, quando olha para o espelho e se olha para si próprio, verifica que aquilo que nós apelamos para o setor privado não faz no setor público enquanto patrão. O Estado patrão, o Governo, não respeita as regras do diálogo social. O Governo ignora o movimento sindical. Quando chama para negociações que nem tem chamado, é, como já disse, um arremedo de negociações e é a postura do quero, posso e mando e da decisão unilateral. Não estão de acordo, vai um decreto-lei, está o assunto resolvido. Não estão de acordo na questão dos professores, nem com uma votação do Orçamento de Estado, nem com a posição do Sr. Presidente da República para facilitar o diálogo entre o Governo e os sindicatos, nem com isto, e temos membros do Governo que digam, bem, durante o ano de 2019 nós resolveremos o assunto. Não é forma de se tratar os sindicatos, sobretudo, e eu só posso falar pelo UGT, de uma organização sindical que tem privilegiado desde sempre o compromisso, a negociação, o diálogo, que tem assumido sempre a sua disponibilidade para os acordos de concertação e com os nossos sindicatos, sobretudo os maiores sindicatos e os representantes das duas grandes federações, quer de um lado, quer no outro, aquilo que têm recebido do Governo é zero. É zero. Portanto, nem aumentos salariais, e quando o Governo fala de aumentos, diz que os sindicatos são irresponsáveis, que não têm condições de ir ao encontro das expectativas do Governo, e o Governo aquilo que quer é manter uma obsessão pelo déficit. Bem, obsessão pelo déficit já tinha o Dr. Passos Coelho e os seus ministros das Finanças. E nós tanta vez criticámos essa obsessão. Transformava uma obsessão pelo déficit numa insensibilidade social. Hoje o que é que temos? Temos realmente membros do Governo que têm sensibilidade social, e quero naturalmente aqui congratular-me pelo facto do Ministro Vieira da Silva ter sido uma pessoa até agora totalmente disponível para vir a maior parte das vezes ao encontro das expectativas dos sindicatos, da UGT e não apenas da UGT, em termos de diálogo social, e na administração pública, com a decisão do Sr. Ministro das Finanças, não há dinheiro, empurra-se com a barriga, não há discussão de prazos, não há discussão de forma, não há nada. Eu, ao convidar estes meus colegas, era também para lhes dizerem que o simbolismo da sua presença tem que ir um bocadinho mais além. É assim, o simbolismo também tem que ir com a sua intervenção nesta conferência de imprensa, porque quer o José Abrão na Administração Pública Global, quer o João Dias da Silva, de uma forma muito particular nos professores, merecem, como sempre mereceram, e nós nisto nunca tergiversarmos, foi sempre dizer aos nossos sindicatos que têm razão. E aqueles que dizem, se conseguir para os professores, tem que se conseguir para os restantes, é verdade. Aquilo que se conseguir para uns, tem que se conseguir para outros. São todos filhos de Deus. E como vem para cá as Jornadas Mundiais da Juventude com o Papa, são todos filhos de Deus.
E sendo todos filhos de Deus, devem usar todos o mesmo diapasão e a mesma bitola perante o Governo. Tem que tratar todos os trabalhadores em condições. E nós não aceitamos, em alguns aspectos de discursos do Governo, em que trata os trabalhadores do público abaixo dos do privado. E tenta lançar uma guerra entre os do público e do privado, que é uma coisa inaceitável do ponto de vista sindical. Muito mais do ponto de vista laboral. E, sobretudo, do ponto de vista da solidariedade que existe entre sindicatos que representam todos os trabalhadores. Aqui somos todos representantes dos trabalhadores. Não me interessa se são do público ou são do privado. Isso para mim e para quem lidera não importa. São todos colegas, são todos homens e mulheres que merecem o melhor de nós próprios para a valorização do seu papel enquanto trabalhadores. Portanto, em relação a estas matérias da administração pública, passo já a seguida depois aos meus colegas, mas queria dar-vos uma nota também que está aí, a nossa preocupação sobre o Brexit. Aí sim o Governo tem tido uma postura, sobretudo o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Governo em si, de uma forma geral, muito assertiva, com a qual nós nos identificamos e, portanto, a posição da UGT é a posição da Confederação Europeia de Sindicatos. Pode haver várias soluções em cima da mesa, mas há uma solução que nós apoiamos e que gostaríamos de pressionar o Governo britânico e os trabalhadores. E os Trade Union Confederations, os STUC britânicos, vieram finalmente ao encontro desta nossa posição europeia. Faça-se um novo referendo. Dê-se de novo a palavra aos cidadãos britânicos. Sobretudo agora que já mediram bem as consequências de uma eventual saída, porque aquilo que decidiram no primeiro referendo foi com base na demagogia, numa propaganda barata, na falsidade, nas inverdades, no populismo do Sr. Farage e todos aqueles que o acompanharam. Ainda hoje não conseguem explicar porque é que querem sair da União Europeia. Não conseguem explicar objetivamente. E, portanto, a defesa que nós fazemos aqui é, naturalmente, de um novo referendo, muito mais do que de uma saída ordenada. Finalmente, a posição da CGD. Há muita coisa que está dita, mas há uma coisa que nós temos que analisar. Afinal, não chegou o BPN e não chegou o Banco Espírito Santo, e não chegou o Banco Privado Português, isso não chegou. Não chegou de milhares de milhões atirados de património erário público, de dilapidação da coisa pública, não chegou. Agora ainda temos mais a CGD com uma auditoria independente. Bem, aquilo que nós esperamos e reivindicamos é que o Governo, a Supervisão Financeira, Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Seguros façam o seu trabalho. E, acima de tudo, mesmo que algumas matérias tenham prescrito em termos criminais, façam favor de identificarem quem é que dilapidou o património público de Portugal. Nós queremos uma Caixa Geral de Depósitos forte, queremos que a CGD se mantenha na esfera pública a 100%, queremos que intervenha e intervencione naturalmente o Estado e coloque as questões essenciais, como tem colocado, nestas questões financeiras do nosso país, mas também queremos saber quem é que contribuiu para o desastre. É mais um desastre, mais um buraco na vida e vida pública. Não posso deixar de colocar aqui uma preocupação que hoje alguns sindicatos nossos manifestaram, a defesa do serviço público do CTT. A posição, neste momento, nos 308 municípios. Já haver 33 municípios que contrariam o princípio estabelecido no contrato de cedência de serviços para o CTT. De uma estação de correios em cada concelho, já há 33 que não têm. Bem, a pergunta que nós hoje deixamos aqui também ao Governo é: como é que se defende o interior de Portugal? É com isto é que se valoriza o interior? É com isto é que se presta um serviço público, social, aos portugueses, sobretudo aqueles que moram nos mais recônditos cantos do nosso país? Não estamos de acordo. E se é verdade que o Primeiro-Ministro não gosta da palavra nacionalização, porque isto prevê encargos para o Estado, pois nós não temos problemas nessa palavra. Se a melhor forma de garantir o serviço público é nacionalizar o CTT, pois então que se nacionalizem. Essa é uma decisão que cabe ao Governo e que a nós não nos cria obstáculos. Pelo menos há uma coisa que teríamos a certeza, é que o serviço público e social seria mantido em todo o país. Essa é uma obrigação que decorre do próprio Estado e da nossa Constituição da República.